Todos desconsideraram o A380 como o maior erro da aviação. Grande demais, caro demais, condenado ao desmanche. Mas a Qantas acabou provando que estavam todos errados. Enquanto companhias aéreas pelo mundo enviavam seus superjumbos para depósitos no deserto, a Qantas fez algo que parecia loucura. Manteve todos os 12 A380, os cuidou e esperou. Eis porque essa aposta agora está dando retorno espetacular. O caos nas cadeias de suprimentos atrasou a entrega de novas aeronaves por anos. A demanda dos passageiros explodiu além de todas as previsões. De repente, cada assento passou a ser precioso e a capacidade de 550 lugares do A380 foi de um problema a uma salvação. Esses mesmos gigantes que todo mundo chamava de obsoletos, agora estão voando mais cheios do que nunca, gerando lucros que fariam os concorrentes chorarem. Mas aqui está a reviravolta. Isso não é só sobre uma aeronave, é uma janela para algo muito maior, a transformação mais ousada que a Qantas já tentou. Porque por trás do retorno surpreendente do A380 está uma estratégia profunda para reinventar a própria aviação australiana. Estamos falando dos voos do projeto Sunrise que vão quebrar recordes de distância. Uma revisão completa da frota no valor de 20 bilhões de dólares australianos. A aposentadoria de aeronaves que definiram a aviação australiana por décadas. Cada decisão que a Qantas toma agora reverbera pelos continentes, seja cruzando o Pacífico em uma suíte na primeira classe ou testemunhando o início dos voos diretos de 21 horas, essas escolhas importam. Então, como a Qantas transformou o maior fracasso da aviação numa jogada estratégica magistral? E o que isso revela sobre o futuro do voo? A resposta é mais complexa e muito mais importante do que você imagina. Após 104 anos de voos, a Qantas enfrenta seu momento mais decisivo. Passe por qualquer aeroporto australiano e você verá uma frota congelada no tempo. Aquelas robustas 737 têm feito o trajeto entre cidades por décadas. Os A330 que cruzam para a Ásia já passaram dos seus 20 anos. As equipes de manutenção brincam que algumas aeronaves têm mais história que os pilotos que as voam. Essa cena familiar está prestes a desaparecer para sempre. 3 forças estão se unindo contra a Companhia Aérea Nacional da Austrália. Primeiro, a crise da frota envelhecida. Quando seu A330 médio já tem idade para votar, mudanças são urgentes. Segundo, a demanda dos passageiros explodindo além de todas as previsões. Terceiro, as pressões ambientais tornando os veículos consumidores de combustível de ontem em passivos de amanhã. A resposta da Qantas? A maior transformação de frota já tentada por uma companhia aérea australiana. Essas não são apenas decisões de diretoria. Cada escolha de aeronave determina se as famílias em Perth podem voar direto para Londres, se as comunidades regionais permanecem conectadas, se a Austrália lidera a aviação global ou fica para trás. Você já se perguntou por que as companhias aéreas parecem comprar aeronaves idênticas? A maioria prefere jogar pelo seguro, mas a Qantas está fazendo apostas que vão ressoar por décadas. Desde a surpreendente ressurreição do A380 até a visão radical do projeto Sunrise. Desde as narrow bodies de próxima geração que transformam o transporte doméstico até as metas de sustentabilidade que pareciam impossíveis há 5 anos. Isso não é apenas renovação de frota, é uma reinvenção completa. O relógio está correndo. Na aviação, ficar parado significa ficar para trás. As decisões que estão sendo tomadas agora determinam se a Qantas vai voar alto em seu segundo século ou lutar para acompanhar o ritmo. E se você pudesse embarcar em Sydney e acordar em Londres sem nenhuma parada? Sem escalas de madrugada em Singapura, sem correr pelos terminais de Dubai, uma jornada ininterrupta pelo planeta, até 21 horas no ar. Esse é o projeto Sunrise. Ou é genial, ou é loucura. Talvez os dois. No centro disso tudo, 24 Airbus A350-1000 ULRs, especialmente modificados. Não são jatos comuns de longa distância. A Qantas exigiu modificações que ultrapassam os limites do possível.
tanques extra de combustível, estruturas reforçadas, cabines que mais parecem retiros de bem-estar do que aviões, 6 suítes de primeira classe com total privacidade, 52 camas na classe executiva. A surpresa? Áreas dedicadas ao bem-estar e espaços para alongamento para os passageiros da econômica. Quando você pede às pessoas que fiquem quase um dia inteiro no ar, cada detalhe conta. Por que usar o A350? A conta é dura, mas simples. O 777X não poderia levar passageiros suficientes com combustível suficiente para que fosse viável economicamente. O A350.1000 ULR, com seus motores Rolls-Royce Trent XWB-97, achou o ponto ideal. Por pouco. Mas o projeto Sunrise enfrentou problemas atrás de problemas. Cadeias de suprimentos travadas, certificações atrasadas, a pandemia mudou tudo. As primeiras entregas, antes prometidas para 2025, agora só chegam no final de 2026. Aqui está a pergunta de $1 bilhão. Os passageiros vão querer passar 21 horas dentro de um tubo de metal? A Qantas aposta tudo que sim. Que a economia de tempo, a conveniência e a experiência cuidadosamente planejada da cabine superam a duração da maratona. É uma aposta que vai revolucionar as viagens de longa distância ou provar que, mesmo na aviação, a resistência humana tem limites. Quando esses primeiros A350 finalmente pousarem, não serão apenas aviões. Serão um teste para ver se a ambição pode realmente vencer a distância. Enquanto o projeto Sunrise ocupa as manchetes, uma revolução mais silenciosa transforma a Qantas por dentro. Conheça o projeto Fish, nomeado em homenagem ao fundador da companhia aérea, prestes a aposentar alguns dos aviões mais confiáveis da aviação. Aqueles Airbus A330 que conectam a Austrália ao mundo há 2 décadas, seu tempo acabou. Com uma idade média de 21 anos, esses jatos são o equivalente aos carros clássicos da aviação, adorados, confiáveis, mas cada vez mais desatualizados para as demandas modernas. Os números da transformação contam a história. A Qantas encomendou novas aeronaves para modernizar sua frota. Os 787-9 e 787-10 chegam em 2027 para substituir os A330, enquanto o A350.1000 ULR vem em 2028 para substituir finalmente o A380 e outras aeronaves wide-body a partir de 2032. Isso não é apenas trocar o velho pelo novo, é uma mudança fundamental na forma como a Qantas pensa em eficiência. Os 787 e A350 consomem 25% menos combustível por assento do que os A330 que estão saindo. Ao longo da vida útil da aeronave, essa diferença representa dezenas de milhões em economia. Em uma indústria onde as margens são medidas em dígitos únicos, isso significa a sobrevivência versus a extinção. Consegue imaginar a complexidade dessa transição? Treinar milhares de pilotos, reconstruir procedimentos de manutenção, reconfigurar as redes de rotas. Tudo isso enquanto mantém centenas de voos diários funcionando perfeitamente. As novas cabines prometem mais do que eficiência. Compartimentos maiores que realmente acomodam as bagagens de mão modernas. Filtragem avançada do ar que te deixa renovado após as 14 horas de voo. Sistemas de entretenimento que funcionam sempre. Até 2030, a transformação estará completa. O último A330 fará seu pouso final, encerrando uma era que definiu o crescimento internacional da Qantas. O que surge é uma frota feita para o futuro, mais leve, mais inteligente, pronta para competir globalmente. Não chama tanta atenção como o projeto Sunrise, mas pode ser ainda mais importante. É assim que as companhias aéreas realmente se transformam, uma aeronave de cada vez, uma rota de cada vez, até que de repente tudo tenha mudado. Em 2032, algo notável acontecerá no aeroporto de Sydney. Um Qantas A380 vai se afastar do portão pela última vez. Para os entusiastas da aviação, é como assistir ao pôr do sol de uma era inteira. As ironias são quase perfeitas demais. A mesma aeronave que já foi celebrada como o futuro da aviação,
O avião que tornaria os aeroportos centrais obsoletos e redefiniria o luxo em viagens, agora está contando seus últimos anos. Até 2035, todos os A380 da Qantas terão desaparecido, suas caudas vermelhas de canguru sumindo na história. Então, por que aposentar um ícone que os passageiros ainda adoram? A resposta está em uma matemática brutal. 4 motores queimam combustível como se fosse 1995, não 2025. As peças estão se tornando escassas à medida que as frotas globais de A380 encolhem. O que antes simbolizava progresso agora representa o passado. Mas aqui está a reviravolta que ninguém esperava. Aqueles mesmos A380s que todos deram como perdidos, eles estão voando mais cheios do que nunca. O caos nas cadeias de suprimentos atrasou as entregas de novas aeronaves. A demanda explosiva em rotas-chave tornou cada assento precioso. De repente, esses gigantes gentios não são apenas úteis, são essenciais. A Qantas realizou milagres de engenharia para mantê-los no ar. Mecânicos que achavam que tinham visto seu último A380 foram chamados de volta. Pilotos estão se requalificando no tipo. É o equivalente na aviação a trazer uma banda lendária de volta da aposentadoria para uma última turnê mundial. E que turnê tem sido! Devotos do deck superior ainda caçam aqueles cobiçados assentos na janela. Suítes de primeira classe continuam sendo o santo grau das reservas com milhas. Mesmo na economia, há algo especial em voar na maior aeronave de passageiros do mundo. Será que algum dia veremos algo como o A380 novamente? A economia diz não. A eficiência dos motores duplos conquistou a grandiosidade dos 4 motores. A física é inflexível. Mas a economia não pode medir o inatingível, aquele momento em que um A380 aparece no horizonte, impossivelmente grande, desafiando todo o instinto sobre o que deveria voar. Quando o último A380 decolar em 2035, não será apenas uma aeronave se aposentando, será o fim da era dos gigantes na aviação. Todos que estiverem assistindo, do pátio, dos terminais, de suas casas, saberão que estão presenciando o fechamento de um capítulo que nunca mais será escrito. Enquanto o mundo acompanha a transformação internacional da Qantas, uma revolução está acontecendo no quintal da Austrália. Esqueça tudo o que você sabe sobre voos domésticos. Aqueles 737s apertados pulando entre as capitais por décadas, história. Os envelhecidos 717s que serviam rotas regionais sumiram. No lugar deles, a Qantas está liberando aeronaves que vão redefinir o que é possível nos céus australianos. Conheça o Airbus A321XLR. Esse XLR significa alcance extra-longo. Com 28 unidades encomendadas, esse não é apenas mais um jato narrow-body. É um divisor de águas que pode voar 8.700 km com um único tanque. Sydney a Singapura, moleza. Brisbane a Tóquio, sem problema. De repente, rotas que antes precisavam de wide bodies ou de conexões se tornam diretas, eficientes e lucrativas. Mas aqui está o que realmente importa. Esses jatos consomem 15 a 20% menos combustível por assento do que os 737-800 que estão substituindo. Em um setor onde cada ponto percentual faz diferença, isso é transformador. As primeiras unidades já estão chegando e até o final da década serão a espinha dorsal da aviação doméstica australiana. E tem também o herói silencioso, o Airbus A220-300. Com 29 unidades encomendadas, esse especialista regional está prestes a desbloquear possibilidades incríveis. Darwin a Singapura direto, voos para comunidades remotas antes inviáveis economicamente. Tudo isso queimando 25% menos combustível que os antigos 717s e oferecendo uma experiência de cabine digna de rotas internacionais. Você já pensou no que isso significa para o Aeroporto Internacional de Western Sydney? Quando abrir, a Qantas terá uma encruzilhada estratégica: continuar com o tradicional hub de Kingsford Smith ou usar Western Sydney para lançar uma rede totalmente nova de serviços ponto a ponto pela Austrália e Ásia. Com essas aeronaves flexíveis e eficientes, as duas opções se tornam viáveis.
Isso não é só troca de frota, é transformação de rede, revolução nas rotas, a democratização dos voos diretos. Para milhões de australianos, isso significa que a próxima viagem pode pular aquela conexão chata. Para as comunidades regionais, significa melhores ligações com o mundo. Para Qantas, significa competir em rotas onde nunca pôde antes. O futuro da aviação australiana não está apenas chegando, ele já está taxiando para a pista. Por trás da ambiciosa transformação da Qantas está uma verdade desconfortável: o plano já está em apuros. Não por falta de visão ou financiamento, mas por uma cadeia global de suprimentos se desfazendo nas costuras. Aqueles A350 que deveriam chegar em 2025, empurrados para o final de 2026. Os novos 787s, atrasados. Até os A220s e A321 XLRs enfrentam gargalos que seriam impensáveis antes da pandemia. Os efeitos em cascata estão por toda a parte. A Qantas queima combustível e dinheiro, mantendo os antigos A380s voando anos após o previsto para a aposentadoria. Eles alugam aeronaves da Finnair. Imagine explicar para os acionistas por que você está alugando aviões de outra empresa enquanto espera pelos seus próprios. A situação dos motores é ainda pior. A escassez de motores GTF da Pratt & Whitney criou uma crise global. Companhias aéreas sem aeronaves novinhas paradas no pátio, esperando por motores. A Qantas está formando estoques de motores sobressalentes e equilibrando cronogramas de manutenção como nunca antes. O que isso significa para os passageiros? Prepare-se para o inesperado. Volatilidade nas tarifas, enquanto a capacidade luta para atender a demanda. Assentos premium ficando ainda mais preciosos nas rotas principais. Novas rotas adiadas ou canceladas completamente. A transformação suave que a Qantas prometeu parece mais um caos controlado. Financeiramente, os riscos são enormes. Estamos falando de 20 bilhões de dólares australianos em gastos de capital na próxima década. Cada mês de atraso adiciona milhões em custos. Operações de venda e arrendamento ajudam, mas são só um remendo num problema estrutural. Aqui está o que tira o sono dos executivos. E se os concorrentes resolverem esses problemas primeiro? Enquanto a Qantas luta com atrasos, rivais em Singapura, Dubai e até Auckland enfrentam os mesmos desafios. A primeira companhia que conseguir navegar por essa confusão ganha uma vantagem competitiva imensa. Os atrasados podem nunca recuperar o atraso. Então a Qantas se adapta. Eles estendem a manutenção em aeronaves que prefeririam aposentar. Eles ficam criativos com os agendamentos. Tomam decisões difíceis sobre quais rotas priorizar. É confuso, é caro, não tem nada a ver com a transformação suave que eles imaginaram, mas na aviação, a diferença entre sucesso e fracasso muitas vezes vem de quem lida melhor com a turbulência. Agora a Qantas está descobrindo exatamente quanta turbulência consegue aguentar. Dê um passo atrás dos aviões individuais e das rotas e uma visão maior surge. A Qantas não está apenas comprando novos aviões, está arquitetando uma transformação competitiva completa. O golpe mestre? Domínio ultralonguíssimo. Enquanto os concorrentes focam em redes hub and spoke, a Qantas está construindo algo diferente. Voos diretos da Austrália para qualquer lugar que importe, sem conexões, sem compromissos. É uma capacidade que nenhuma outra companhia aérea pode igualar, e eles estão apostando que passageiros premium pagarão pelo privilégio. Mas o projeto Sunrise é só o ato principal. A verdadeira transformação vai mais fundo. Até 2030, a Qantas operará uma das frotas mais jovens e eficientes do mundo. A idade média cairá de 15 anos para menos de 7. O consumo de combustível por assento será reduzido em mais de 20%. A manutenção será simplificada pela uniformidade da frota. No front regional, o A321 XLR abre um novo livro de jogadas. Brisbane a Jakarta sem escalas, Melbourne a Bangkok direto. Rotas que exigiam aviões de fuselagem larga agora são lucrativas com aviões de fuselagem estreita. É uma flexibilidade de rede que os concorrentes não conseguem igualar. Percebeu o padrão aqui? Cada decisão aponta para o mesmo objetivo: tornar-se a escolha premium para viajantes que valorizam tempo e experiência.
seja com suítes de primeira classe para Nova York ou conexões regionais eficientes. A Qantas está apostando na qualidade em vez da quantidade. O ângulo da sustentabilidade não é só consciência ambiental, é estratégia competitiva. Com impostos sobre carbono à vista e clientes corporativos exigindo opções mais verdes, os ganhos de eficiência da Qantas se tornam vantagens no mercado. Eles não estão só cumprindo regulamentos, estão antecipando-os. Claro, os riscos são enormes. As companhias do Golfo têm bolsos mais fundos. As aéreas asiáticas desfrutam vantagens geográficas. Até a Air New Zealand está se aproveitando rapidamente. Se a Qantas escorregar na execução, os concorrentes vão aproveitar. Mas, se der certo? Se a nova frota chegar, as rotas forem lançadas com sucesso e os passageiros abraçarem a visão, a Qantas não vai apenas continuar sendo a companhia bandeira da Austrália, vai se tornar uma força global, definindo padrões para o que as companhias aéreas modernas podem alcançar. É uma aposta medida em bilhões de dólares e décadas de consequências. Agora mesmo, em salas de reunião de Sydney a Seattle, executivos estão observando, porque a Qantas não está apenas se transformando, eles estão mostrando para toda a indústria como o futuro pode ser. Feche os olhos e imagine embarcar em um voo da Qantas em 2040. A aeronave que você estará embarcando pode ser movida a hidrogênio ou combustíveis sintéticos revolucionários. A cabine pode contar com tecnologias que ainda não conseguimos imaginar, mas uma coisa permanece constante: aquele canguru vermelho na cauda, ainda carregando o espírito da Austrália para frente. Trilhamos juntos uma jornada extraordinária. Desde a surpreendente ressurreição do A380 até a audaciosa visão do projeto Sunrise, das transformações silenciosas nas regiões, às metas de sustentabilidade que pareciam impossíveis há apenas alguns anos. Cada parte levanta a mesma pergunta fundamental: a Qantas vai conseguir? Eles conseguem equilibrar serviço de primeira classe com responsabilidade ambiental? Navegar pelo caos da cadeia de suprimentos enquanto transformam toda a frota? Competir globalmente enquanto atendem comunidades remotas da Austrália? As apostas não poderiam ser maiores. Isso não é apenas sobre o futuro de uma companhia aérea, é sobre como milhões de pessoas se conectarão através de vastas distâncias. É sobre se a aviação australiana liderará ou seguirá. É sobre provar que ambição e pragmatismo podem coexistir a 12 mil metros de altura. Pense no seu próprio futuro voador. Você será um dos primeiros a experimentar um voo sem escalas de 20 horas para Londres? Vai assistir à última partida do A380? As respostas estão sendo escritas agora mesmo, em salas de reunião e hangares de manutenção, em centros de treinamento de pilotos e laboratórios de pesquisa de combustíveis. Uma coisa é certa: a Qantas de 2040 será completamente diferente da companhia aérea de hoje. A transformação que virá é tão profunda. Se vai se tornar uma história de advertência por excesso de ambição ou um modelo para o futuro da aviação ainda está por ser escrito. Mas é isso que torna esse momento tão fascinante. Estamos testemunhando a história sendo feita. Cada nova entrega de aeronaves, cada anúncio de rotas, cada marco de sustentabilidade é parte de uma história maior sobre a ambição humana e o incansável desejo de conectar nosso mundo. O que você acha que a Qantas será em 2040? Será que as apostas ousadas deles vão transformar a aviação ou novos desafios vão reescrever o roteiro mais uma vez? Compartilhe sua visão nos comentários abaixo. E se você está tão fascinado pelo futuro da aviação quanto nós, assine para mais análises profundas sobre as forças que estão mudando a forma como voamos.